Beleza, gente? Estamos no ar mais hoje, nesta quarta-feira, para falar um pouco mais do Esporte Clube Taubaté. Aliás, vamos pedir para compartilhar também essa live na parte do Esporte Clube Taubaté, porque o Taubaté tem muitas histórias, né? Nós estamos de saudade de ver a bola rolando, jogos acontecendo. Aliás, ontem nós fizemos uma live com o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Reinaldo, e que deixou bem claro que está tudo certo e nada resolvido, né? Com relação ao nosso futebol. Mas hoje nós não vamos falar com o Gilson, dirigente. Está liberado hoje. Ninguém vai perguntar para o Gilson hoje do time, de nada. Vamos falar do time Taubaté que ele jogou. É muito melhor isso, né? E para essa live muito legal, a gente vai ver o outro lado da live, que é o torcedor, né? E sem o torcedor, não tem futebol. Aliás, tem um cachorro aí latindo aí legal na parada aí, né? Quem tá o cachorro aí? Tá? Tem um cachorro na parada aí. Mas eu quero começar essa live, vou deixar o Gilson e o Bruninho para o final. Os nossos torcedores. Primeiro, o Leonardo está ali com a camisa do Taubaté, como sempre. Tudo bem, Leonardo? Boa noite. Vamos falar do Taubaté, da história do Taubaté hoje? Boa noite, falar um pouquinho. Tudo bem, aí. Tudo certo. Obrigado pela oportunidade aí. Nada, que isso. Fala da história do Taubaté. E o Jefferson, tudo bem, Jefferson? Boa noite. Cadê o Jefferson? Tá aí, Jefferson, beleza? Já falar com o Jefferson aqui, vamos lá? Ricardo Alcântara, boa noite, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Tá tendo algum problema no áudio, isso? E vamos aqui reviver 2009, um ano histórico, sem dúvida nenhuma, e emocionante para o Esporte Clube Taubaté, viu, João? Maravilha. Então vamos lá. Congelou ele. Alguém? Como é que é? Acho que congelou a imagem dele. Apesar que acho que agora voltou. Tá certo. Leonardo, vamos lá. Tá aqui o Wilson, centroavante, atacante do Taubaté, presidente do Esporte Clube Taubaté. Tá aqui o Bruninho, os jogadores que participaram de muitas temporadas para o Taubaté. Aliás, eu vou dar boa noite pro Gilson. Gilson, você que tem a missão de tomar conta do clube hoje, do Taubaté, mas é muito gostoso poder falar do Gilson, centroavante, artilheiro, isso? Boa noite, João. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Bruninho, Léo, Jefferson. Não, o ano de 2009 foi um ano muito especial, né, na minha carreira. Considero o ano que eu mais aprendi na minha carreira de jogador de futebol, foi o ano de 2009, o ano que eu mais tive que aprender a ter paciência, resiliência, né, e foi o ano que eu tive a maior emoção da minha carreira como atleta de futebol. Então, o ano né, tá aí o Bruno, que nós convivemos durante todo aquele campeonato, né, foi um campeonato muito difícil, né. Eu lembro que quando eu estava de férias da China, eu tinha, né, passagem na época marcada ainda em janeiro para voltar para a quinta temporada. Eu estava um dia em Ubatuba com o Fábio Soares, né, no outro dia o Thiago Martins também apareceu, e numa conversa com ele eu falei: nossa, Fábio, eu tenho vontade às vezes de ficar no Brasil aqui, né, e jogar para o Taubaté, tentar, né, levar o Taubaté, que era meu sonho, levar o Taubaté para a primeira divisão e começar um projeto desde a Bezinha. Era bem, assim, uma ideia, um sonho, assim, mas nem imaginava, né, e na época acabei descobrindo que eu estava com problema de pubis, acabei tendo que tratar, aqui não consegui pegar a primeira janela na China, e aí quando chegou ali em fevereiro, março, eu comecei a me tratar no Taubaté e, né, acabei ligando ao empresário falando que eu não ia para a China no segundo semestre, que eu queria ficar no Taubaté para jogar, né, a Bezinha. Então foi um ano que eu apostei, muitos amigos, familiares falaram: nossa, Gilson, você é louco, maluco de ficar. Só que eu falei: só vou saber se eu tomei a decisão correta ou não, e no final não atingi o objetivo. Agora, se a gente conseguir esse acesso, então, né, a minha decisão terá sido a correta e, graças a Deus, a gente sabe tudo que aconteceu no final. Então, fui muito feliz por ter tomado aquela decisão lá em janeiro ainda e ter ficado naquele ano, que foi um ano muito especial para mim. Tá certo. E o Bruninho, estava começando nessa época, Bruninho? Como é que foi para você em 2009? O que apresentou? Boa noite, João. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Então, diferente um pouco do Gilcinho, para mim aquela era a primeira experiência, né? Primeira oportunidade como profissional. Eu estava vindo do São Caetano, né? Jogava a categoria de base e tive a oportunidade, né? Eu lembro que a Bezinha era uma competição sub-23, né? E só podiam, acho que 3 atletas acima de 23 anos.
E eu acho que a presença aí do Gilcinho, o Sandrinho, o pessoal que era da cidade, né, Alex Alves, eu acho que isso aí foi fundamental para a mesclagem aí junto com a galera nova, né, que estava iniciando carreira como profissional. E eu acho que, para mim, particularmente, toda a minha vida que eu vivi aí no futebol, acho que foi o ano mais especial que eu vivi, muita emoção, acho que por ser o primeiro ano também, e se Deus quiser, aí a gente fica na torcida aí para ir para a elite aí do futebol o mais rápido possível. Se Deus quiser. A voz do Ricardo Alcântara. Ricardo, você participou de todos os jogos, né? De um lado a narração, né? A cabine, do outro lado o torcedor. Eu sei que você tem experiência de Campeonato Paulista, brasileiro e tal. Fazer a Bezinha era vencer ou vencer, Ricardo? Era isso? Ô, Ricardo, vocês estão me ouvindo aí, legal ou não? Eu tô legal. Eu tô ouvindo também. Acho que é o Ricardo que ficou aí nessa emoção. Então, João, Leonardo, né? João. Volta. Leonardo, você como torcedor do Taubaté, por que esse ano foi tão especial? Explica pro torcedor taubateiro que tá ouvindo essa live nossa aqui, participando da live. Olha, João, vamos pro começo da história. Tem muitos motivos. Eu acho que o principal era o resgate, né? Por assim dizer, da cidade com o clube, né? O Gilson participou disso como jogador, ainda tem participado como agora presidente, né? E ele pode dizer isso também um pouco depois. Mas, especificamente em 2009, a gente vinha de uma situação bem complicada. Ir para a última divisão do estado, literalmente ser chacota de outros clubes aqui próximos, né? Tínhamos aí times no Vale do Paraíba que estavam até melhores que nós, né? No caso, o Guaratinguetá, o próprio São José, né? Que é o nosso rival. Então, era uma situação muito complicada. Tanto na parte do torcedor, né, pela paixão pelo clube, e na parte também, né, de apoio, né. Então a gente teve ali abnegados, né, tanto homens que tomaram conta ali da parte presidência, investimento no clube, quanto também dos torcedores, né. Foi ali um resgate. Eu me recordo do primeiro jogo, Taubaté e Jacareí, lá em Jacareí, os cantos do estado, e estádios que, assim, literalmente não condiziam com a grandeza do Taubaté, né? A gente viu um time na Série A2 há alguns anos, eu tive a minha infância ali vendo o Taubaté em Série A2, ali lutando para subir, né? Anos aí onde subiam 2, o Taubaté ficava em terceiro, subia 1, o Taubaté ficava em segundo, e do nada a gente no inferno, literalmente, da 4ª divisão do estado, sendo chacota, é complicado. Chacota até entre os taubatianos, né? Infelizmente, alguns literalmente abandonaram o barco, né? Então, mas a gente teve abnegados, né? E o primeiro jogo a gente teve o azar de perder pro Jacareí lá, né? Na verdade, a gente perdeu lá e perdeu aqui. Mas esse primeiro jogo foi complicado, porque essa derrota, mas a gente via ali que foi um start, né? Através dos jogos, a gente foi vendo que literalmente foi se destacando a grandeza do Taubaté. E logo, logo a gente vai falar qual que foi a gente sabe, né? Vai falar um pouco mais sobre os episódios aí que marcaram, né? Que tem aí o Explosão, Bruninho, Gilcinho, que realmente foram aí pessoas que deram aí cores e jogadores, foram cores e jogadores nessa emoção que foi 2009. Tá certo. Ricardo Alcântara, como é que você viu, Ricardo, quando você foi escalado para a rádio para fazer a cobertura da Bezinha? Então, João, particularmente, claro, em primeiro lugar vem o torcedor, né, que desde pequeno acompanhando os jogos do clube, nos anos 90, no estádio aqui do Braz City, e sempre gostando, né, do Taubaté e sempre do rádio, né, o rádio fez parte da minha vida. Eu consegui a oportunidade de chegar já em 2004 de começar a minha carreira transmitindo, né, um jogo do Taubaté. O Gilson pode se lembrar aquele jogo contra a Internacional de Limeira, o primeiro do jogo do quadrangular decisivo daquela Série A2.
E depois, me lembro muito bem, João, que em 2008 eu tive a oportunidade de transmitir praticamente o jogo que o Taubaté caiu para a segunda divisão, que foi lá na cidade de Limeira, numa sexta-feira à noite. O Taubaté acabou perdendo para o Independente, e ali praticamente sacramentou o jogo com São Carlos na última rodada, mas ali praticamente carimbou a sua ida pela primeira vez na história à última divisão do futebol de São Paulo. E para nós, né, da Rádio Difusora à época, né, como seria, né, essa oportunidade de transmitir um campeonato completamente diferente, começando de forma diferente dos demais, né, da Série A1, Série A2, Série A3, começando em abril, um campeonato grande, terminando somente no final da temporada, e nós encaramos esse desafio. Já tive a oportunidade, né, de já de cara ser escalado, como o Leonardo lembrou, esse jogo contra o Jacareí lá no Stavros. Até jogou muito mal, acabou perdendo por 1-0. Já houve ali a mudança do comando técnico do Alve Azul, né? Muito se fala porque o João Valim ficou apenas uma partida e depois muitas mudanças ocorreram ao longo da competição. Mas nós vamos abordar ao longo dessa nossa resenha tudo que aconteceu, porque foi realmente um campeonato inesquecível para mim, para todo o torcedor. Viagens, péssimas condições de trabalho. Nós fomos a Bariri numa sexta-feira à noite, o Taubaté enfrentou o Cal lá. Eu me lembro que eu transmiti aquele jogo, fui xingado o tempo todo por um torcedor, xingou minha mãe, xingou todo mundo da minha família, pegou no meu pé, né, uma cabine apertada, pequena lá, e outras situações. Nós fomos o jogo contra o Elosport em Capão Bonito, né, Taubaté acabou perdendo lá na ocasião. Enfim, campeonato com muitas situações, goleadas, derrotas que marcaram, mas enfim, um campeonato que, além, claro, da competência desse time, que acreditou o tempo todo, João, a sorte e o milagre também prevaleceu. Legal. Ô Gilson, você falou o seguinte: poderia ter ido para a China, poderia ter jogado uma outra equipe, ficou para jogar a última divisão com o Taubaté. Depois que passou tudo, não me arrependi. Mas você estava consciente do que estava fazendo? Você tinha a certeza que estava fazendo a coisa melhor para a sua carreira? Não digo na carreira, mas era a melhor coisa do meu coração naquele momento, né? O que estava dentro do meu coração, dentro da percepção que eu tinha, né? A sensibilidade que eu tinha. Então eu segui meu coração naquele momento, né? Eu não pensei que seria tão difícil, tá? Uma adaptação, principalmente na divisão, né? Jogar com essa molecada boa de bola aí, mas era, né, uma correria maior. A gente só 3 jogadores acima da idade. Eu estava com 33 anos na época, 32 anos, e, né, todo mundo abaixo de 23, o Bruninho, se não me engano, tinha 20, né, tinha acabado de subir do São Caetano. E eu lembro que eu vim para tratar o pubis, né, fiquei mais de 90 dias tratando, não consegui, não tinha condições de jogar lá em Jacareí, não fui pro primeiro jogo. E no segundo jogo, se não me engano, aqui contra o Joseense, não, União de Mogi, se não me engano, foi o primeiro jogo aqui em casa, né? Eu ia para participar apenas 15 minutos, né? Que a gente iria fazer todo um trabalho físico em cima de mim para poder render a partir da segunda fase, né? Que era normal, que eu voltaria um pouco mais lento, devido a tanto tempo parado, né? E uma lesão chata, que é o pubis. E 0-0, a equipe tinha acabado de perder a primeira partida lá contra o Jacareí e jogando mal aqui contra o União de Mogi mesmo. Jogando mal aqui em casa, daí o Toninho Moura me chamou, né, antes do intervalo, Gilson, a combinado é você jogar de 15, 10 minutos, mas você assume, vamos entrar aí no intervalo? Toninho, estou à disposição. Daí eu entrei e eu me lembro que a primeira bola que eu peguei, o Butrago fez uma jogada com 2 minutos, primeira vez que eu peguei na bola, fiz o gol. Falei, nossa, então as coisas começaram já a brilhar desde o primeiro instante. Depois eu, né, corri, nós perdemos um jogador expulso, acabei terminando como lateral nessa partida. E assim, e as pessoas já pensam, pô, Gilson voltou. Só que não, eu precisava de uma adaptação ainda, de recuperação. Esse primeiro jogo foi, mas eu senti muito o primeiro jogo. Então o Toninho Moura e o Robert, que era preparador físico, tiveram a paciência de saber me usar aos poucos, né? Fui entrando aos poucos ainda. E eu escutei muitas coisas na primeira fase. Se for ver a primeira fase, eu acho que a equipe fez 27 gols, eu fiz apenas 2 gols. Né? Foi nessa partida, e não me recordo, acho que uma goleada lá em Suzano, que eu fiz um outro gol. E eu estava lento ainda, me recuperando, e já começou muitos questionamentos, né? Muita cobrança, o Gilson não é mais o mesmo, não é o mesmo que saiu daqui, e várias
coisas que a gente vai escutando, que realmente foi chateando a gente também durante o processo, mas eu tinha total confiança na comissão técnica, e a comissão técnica tinha confiança em mim. E foi muito legal, assim, a adaptação, como eu falei, porque a gente tá jogando com os meninos aí que na época eram mais novos, e a gente via também, talvez, como que seria esse entrosamento com eles, né? E eu vi que alguns ficavam preocupados, será que os mais velhos são meio chatos, se pegam no pé? Não, eu acho que o entrosamento foi muito bacana, e muitas pessoas pensam que eu sou um cara fechado, tal, mas eu sou brincalhão pra caramba, acabei me sentindo tão novo como eles na época, então a gente teve uma integração muito, muito rápida, muito boa, né? Eu lembro que na época a gente não era obrigado a concentrar, mas eu fazia questão de concentrar com eles, estar junto, e estar vivenciando as concentrações, para estar sentindo, para mostrar assim, porque às vezes nós, eu, Sandrinho, o Alex, depois o Fabinho, nós éramos líderes, né? Eram jogadores mais velhos, tinham que ser exemplos, e muitas vezes eu considero assim, eu acho que quem está à frente, né, o exemplo, acho que eles têm que ser igual, acho que tem que carregar junto, né, mostrar que você está junto ali no dia a dia, não é com pressão, não. Então, assim, é você tá junto, né, tá ali no dia a dia, concentrando junto, fazendo tudo igual, para poder mostrar para eles também que ninguém é diferente, né, estamos aí junto pelo mesmo objetivo, querendo conquistar, né, o mesmo sucesso ali. Então, acho que foi muito boa essa integração com eles, e por isso que nos unimos muito e conseguimos sair de situações tão adversas, né, quase impossíveis durante a competição, e conseguimos, né, na fase final ali, conseguir o acesso que foi tão importante para o clube. O Gilson, eram duas posições diferentes, né? O Gilson já tinha se confirmado como grande centroavante, voltando para o Taubaté. E o Bruninho na oportunidade, Bruninho. Se de repente não desse certo, na quarta divisão ia para onde, né? Quer dizer, jogou tudo ou nada também nesse ano no Taubaté. Foi isso? Né, sem dúvida. Eu acho que, como eu falei, por ser minha primeira oportunidade, né, você fica querendo mostrar, e eu vivi minha carreira na categoria de base em São Caetano, né, então eu não consegui subir para o profissional lá, eles acabaram me emprestando, então você quer mostrar serviço, né, e depois que eu cheguei em Taubaté, que eu fui conhecendo a história, né, conhecendo o amor que os torcedores têm pelo time, aí é que eu tive o entendimento da importância, né? E como o Gilson comentou, eu acho que o fato da escolha desses atletas que eram acima de 23 anos, eu acho que o pessoal da diretoria foi muito feliz, entendeu? Eu acho que eles eram, além de líderes, são pessoas determinadas que treinavam. Eu lembro que o Gilcinho, o Sandrinho eram os primeiros a chegar. Às vezes não ficava satisfeito se ficava com dor, tratava um pouco mais, fazendo algum treinamento de finalização até depois do treinamento. Eu acho que isso aí a gente acaba querendo espelhar, né? Você fala, pô, eu tô começando agora, o cara tá aí já, pô, o Gilcinho, carreira na China, jogou em tudo quanto é lugar, ídolo. Eu vou chegar, você vai ter que, no mínimo, igualar isso, pelo menos na determinação, na vontade, né? E eu acho que, é especial demais esse ano para mim, e muitas emoções vividas, campeonato muito difícil, campeonato longo. Eu não tive a oportunidade de jogar Série A2, eu joguei A3, mas eu acho que a Bzinha, cara, você, como o Ricardo falou, você lida com situações adversas, situações de alojamento, de viagem, de alimentação, de treinamento, tudo, campo. A gente jogava em cada campo que, era lamentável. Esse jogo do Elo Sport aí, eu lembro que a lateral era um muro de casa, não tinha nem alambrado. E Bariri também, que a gente jogou à noite. Então, assim, foram vários desafios aí que no final concretizou com o acesso. Legal, muito legal. Nesse ano, o Ricardo estava mais direto nos jogos, eu estava na Rádio Princesa em Pina, fazendo outros jogos, acompanhando o Taubaté à distância. O Leonardo e Jefferson, né, quando eles reuniam os amigos, falavam assim, vamos assistir o jogo do Taubaté fora, viajar. Com certeza aqueles menos apaixonados pelo Taubaté falavam, vocês estão loucos, né? Vocês não querem acompanhar o Taubaté jogo por jogo na mesinha, mas aí vale o coração, não é isso? Jefferson pode... É isso, Jefferson? Pode comentar um pouco aí. Pode repetir, João, por favor?
Não, eu tô falando o seguinte, quando vocês começaram a acompanhar os jogos do Taubaté, viagem distante, na última divisão, teve torcedor que ficou no meio do caminho, não quis acompanhar o Taubaté, sobrou mesmo aquele apaixonado pelo Taubaté, não é isso? Sim, João. Foram várias viagens, viajou praticamente o campeonato todo. E eu lembro o Bruninho comentou aí do jogo contra o Elo Sport. Foi uma das viagens mais bizarras que eu já fiz na vida para acompanhar o Taubaté. O estádio lá não tinha nada, não era um muro assim, de escola, a cidade inteira pulando o muro para ir assistir o jogo. Acho que a gente foi os únicos que pagou ingresso. Mas é história assim, para contar, né? Em especial para mim, eu destaco Mogi Guaçu, não só pela importância, mas a gente teve que literalmente entrar no setor da casa, né? E atravessar o estádio inteiro que já estava lá. O estádio era um L, né? Depois, acho que uns anos à frente, o Guaçuano subiu para a terceira divisão, aí mudou, né? O setor visitante. Mas aquela vez a gente teve que entrar pelo setor da casa, passar por toda a torcida do Guaçuano, vaiados. Não sei como que a gente não foi agredido, mas tudo bem. E eu lembro que tinha um cara vestido de Jason, era uma época que o São Paulo tinha aquele apelido de Jason, né? E o cara se vestiu de Jason, ele ficava seguindo a gente, fazendo brincadeira, enfim. E o estádio completamente lotado. O estádio era um L, e pra gente chegar a gente tinha que ir até o final. E sem policiamento, no meio da galera toda, sendo xingado, jogado refrigerante. Foi difícil. Tanto se controlar, por assim dizer, quanto aguentar a pressão, né? E, por fim, a gente foi premiado aí com a vitória, né? Legal. O Gilson e o Bruninho, vocês têm noção, hoje o Gilson está como dirigente, da importância do torcedor? Por mais que faltava alguma coisa para o jogador, imagina o torcedor ter que viajar de ônibus, não ter lugar na arquibancada, não ter espaço para ficar. O jogador conseguia ter, Gilson, noção do sacrifício que era para aquele torcedor apaixonado pelo Taubaté? Ah, sim, ali foi o resgate. Eu falo que foi a torcida que não deixou o Taubaté morrer, né? Tudo bem que nós fizemos aí aquele ano, se não tivéssemos subido, talvez acho que ficaria muito difícil, né? Ter corajosa a diretoria, a gente tem que dar, né? Parabenizar muito o Zé Manuel, o Otávio, que acreditaram, não era fácil, né? Pegar um time na 4ª divisão, uma responsabilidade, né? Um compromisso tão grande de estar resgatando da última divisão. Então a gente tem que enaltecer muito o trabalho que eles fizeram, né? Da diretoria. Mas, como eu falei, se não fosse o torcedor aquele ano de acreditar, né, foi um campeonato, como foi um campeonato longo, e a torcida foi em todos os jogos, se criou, né, aquela atmosfera positiva, aquela ligação, aquela química da torcida com os jogadores, com os atletas. Então, nós passamos por tudo junto, né? O torcedor tem certeza que ele se sentiu dentro de campo, e nós também sentimos muito essa vibração, né, da torcida. Talvez se o torcedor não tivesse tanto apoiando tantas partidas fora, como o Mogi Guaçu mesmo, o jogador tira algo a mais, né? O jogador, né, vê a torcida. E a última partida mesmo contra o Palestra em casa, lotado, né? 9 pessoas, a torcida acreditando até o final. Nós temos que fazer 2 gols ainda, a torcida ficando, sabe, não deixando o estádio. Então passa uma energia muito positiva para quem está lá dentro. Então é muito importante ter essa ligação boa entre diretoria, torcida e jogadores. É muito importante estar esses três elos funcionando bem, para que se crie uma atmosfera positiva e que consiga o resultado tão almejado, que em 2009 a gente teve sucesso devido a esse sincronismo, essa união que teve entre diretoria, né, torcida, jogadores e comissão técnica. Foi isso mesmo, Bruninho? Foi bem por aí mesmo. Eu acho que até ao longo do campeonato, né, o apoio da torcida, acho que até a cobrança nos momentos difíceis, aí eu acho que foi bom para dar uma chacoalhada no time, porque eu lembro que tinha algumas derrotas duras aí que a gente sofreu também, que acabou tendo a cobrança aí da parte da torcida, mas eu acho que fazia com que a gente melhorasse, se empenhasse mais, né? Eu acho que
essa questão essa sincronia entre torcida e atleta, eu acho que é fundamental para o time ter sucesso. E eu acho que isso não faltou desde o início. Para mim, o jogo do acesso, cara, eu nunca tinha jogado com, acho que, mais de 200 pessoas num estádio, não sei, até antes de chegar no Taubaté. E aquele jogo, para mim, é memorável, ver aquela arquibancada lotada, no final a galera invadindo, sabe? Aquilo lá, para mim, é inesquecível. Legal. Você viu algumas imagens de alguns jogos aí do Taubaté em 2009, né? O torcedor sempre ao lado do Taubaté. Ricardo, a gente está acostumado a viajar, né? Longe. E o torcedor taubatiano sempre marcou presença, né? Mas ficou evidente, Ricardo, que a presença do torcedor em 2009 foi especial, porque era realmente o tudo ou nada para o torcedor Taubaté. Não tinha para onde cair mais, né, Ricardo? Sem dúvida, João. Você frisou bem. Em todos os jogos você tinha a participação de pelo menos, nem que fosse um torcedor do Taubaté, mas ele estava presente naquela jornada, né? E através do rádio, que foi fundamental para aquela competição, porque a segunda divisão teve sim a transmissão. A Rede Vida, uma ou outra partida do Taubaté ao longo da competição acabou sendo transmitida, mas foi o rádio, e através da difusora, né, que praticamente foi a única emissora que acompanhou o clube desde a sua primeira jornada, na primeira fase até o final dela, foi fundamental para que levasse ao torcedor todas essas informações, jogos, o dia a dia do clube, ouvindo esses jogadores, a contratação desses jogadores importantes, todos eles passaram pelo microfone. Então o rádio continua e continuará sendo sempre fundamental. Naquela época, mais do que nunca, né, João? E momentos importantes nós vivemos ao lado do torcedor, e vocês relembravam em 2009, e até uma história sobre esse jogo, porque eu me lembro muito bem que eu tive dificuldade em uma ou outra partida, eu lembrava com vocês aqui o Bariri, mas em Mogi Guaçu, o atendimento do torcedor, mesmo vendo o time perdendo, sendo desclassificado, foi uma coisa completamente diferente que eu nunca havia acompanhado. O torcedor, que a cabine era muito próxima, né, a arquibancada, e o torcedor, mesmo com aquela vitória do Taubaté de virada, o torcedor lá cumprimentando a gente, conversando com a gente, parabenizando o time do Esporte Clube Taubaté por aquela virada. E foi realmente um jogo que marcou não só para o torcedor, né, João, e para mim, particularmente, porque ali a voz do Ricardo Alcântara foi para o Beleléu. A história daquele jogo é uma coisa que realmente o Leonardo há de se lembrar, está aí disponível no YouTube para quem quiser ouvir o que nós passamos naquela manhã de domingo. Eu me lembro muito bem que o Guaçuano fez 1-0, o Taubaté precisava vencer o jogo, e eu me lembro muito bem, né, o nosso repórter, o Ariovaldo Leite, pela situação que a partida se encaminhava, ele me disse: Ricardo, eu estou praticamente pela primeira vez, eu estou jogando a toalha, porque eu acho que não tem jeito. E, de repente, com a mudança do Wilson Tadei, e o Thiago foi outro jogador que, com certeza, ficou e ficará para a história do Esporte Clube Taubaté, mudou a história daquele jogo, e ali começou realmente a caminhada do Esporte Clube Taubaté, porque, caso contrário, João, o Taubaté já teria sido eliminado na terceira fase, seria realmente uma catástrofe para o time na competição. Então, você fala do torcedor fundamental, porque esteve e sempre estará presente com o Esporte Clube Taubaté. Não, é tão legal vocês falarem isso, pro Gilson e pro Bruninho. Nós estamos em 2020, o campeonato está parado, o Taubaté está em segundo lugar, podendo subir, esperando o que vai acontecer, e 2009 está na cabeça do torcedor, né, Leonardo? Não dá para esquecer nunca disso, né? Não dá, João. Até mesmo, eu estava comentando antes de começar, eu tinha 17 anos naquela época, e a partir daí o meu contato com o clube e de vários outros, né, o próprio Jefferson, aproveitando, o Jefferson está com problema na conexão, por isso que ele acabou caindo de novo, ele não está conseguindo entender muito bem o que a gente está falando. Mas o próprio Jefferson, entre outros torcedores que hoje também estão na arquibancada ou até fazem, né, um trabalho aí, tanto prestando serviço quanto dentro do clube também. Então, assim, foi um apego maior com o Esporte Clube Taubaté, né? A gente sabe que no interior de São Paulo, realmente os torcedores levam o clube, muitas vezes, no coração,
muitas vezes até tiram de si para dar para o clube, enfim. É muito difícil a situação do interior de São Paulo. O Gilson está aí também para falar isso, é literalmente matando um leão por dia. Então essa proximidade do Junto Clube, até 2009 eu torcia para outro time, né, de infância. Eu acabei abandonando esse time, comecei a torcer só para o Taubaté e torço até hoje só para o Taubaté. Até o pessoal volta e meia me estranha muito, né? Eu falar, ó, time para que time você torce? Eu falo, ó, torço para o Taubaté. Não, mas qual time? Não, é um time licenciado na federação do mesmo jeito, enfim. Eu acho que foi especial para criar raiz, né? Dentro do nosso gosto, né? E, particularmente, eu gosto de futebol no geral, mas o Taubaté, em especial, é o time que eu torço, o time que desde 2009 eu aprendi a torcer somente para ele. E outros também têm esse mesmo pensamento. E eu acho que 2009 marcou esse reinício, né? Tanto que hoje nós estamos na Série 2, como você comentou aí, torcendo para que a gente suba para uma primeira divisão, seja ela com uma decisão da federação ou em campo novamente, se assim for possível. Enfim, a gente quer colher frutos maiores, né? Mas, independente da divisão, o Taubaté sempre vai ter um torcedor, vai ter pelo menos um, né? Claro que não é 2009, mas teve um caso ano passado, já foi até o Jefferson, né? Ano passado, ano retrasado, não me recordo. O Jefferson, ele foi sozinho para Batatais de ônibus. Um torcedor, mas o Taubaté sempre tem esse torcedor lá. Então é algo que criou essa raiz, né? Em especial em 2009, o Taubaté era a atração do campeonato, né? Claro, nós tínhamos aí outros clubes também que já foram de primeira divisão, mas o Taubaté era a atração do campeonato. A gente sabia que todos os times que iam jogar com o Taubaté sabiam que não ia ser fácil. Sabiam que no visitante ia ter torcida, né? E realmente foi algo que marcou muito, e é por isso que é lembrado hoje com tanta felicidade, né? Assim como outros anos do Taubaté, mas o ano de 2009 tem essa essência especial por causa disso. Ô, Leonardo, tem o Gilson e o Bruninho aí, até para fazer uma questão de ser justo, você consegue, o Ricardo pode ajudar, de repente, a escalar o time de 2009? Dá para lembrar? Que eu coloque a foto de novo aí? Rapaz, eu lembro alguns nomes, sim. Vamos pedir para voltar a foto do time aí? O que você lembra desse time? Vamos pedir para voltar essa foto aí? Vamos escalar esse time, né? O Gilson. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada. Era o Diego, né? O Zurlo. O primeiro é o Zurlo, né? Diego Zurlo. Diego Zurlo, exatamente. Aí nós temos ali do lado. Agora não estou me lembrando. Acho que é o preparador físico, depois vem o Bruno Dantas, eu acho. É o Bruno Dantas? É o Bruno Dantas, isso mesmo. Tá dando para ler aqui. Bruno Dantas, o Renato, o Wesley. Isso, o Renato, Wesley, Alex Alves, o Léo. Léo. Caian. Furtuoso ali também. Antes do Caian, o Thiago Furtuoso. Caian, isso. Depois. Aí tem o Fabinho. Tô vendo aqui. Depois Fabinho, Alex. Isso. Fabinho. Isso. Celcinho, seu nome é mesmo? Celcinho, isso. Celcinho, né? Isso. Não, tem o Elton que jogou aqui, né? O Elton também. Aí, o Bruno na esquerdo. Ali puxando a turma de baixo, ali é o Max, né? De baixo da esquerda para a direita é o Celinho. Max, o Celinho. Max, Celinho. Amaral. O Mito. Eu. O Mito. Sandrinho. O Portela, o Gabriel. Portela, o Elton. O Almir. Aí o Bruninho. O Almir, eu. E o Butrago. E o Butrago. E o Thiaguinho de boné. Thiaguinho. Isso. Quer que escalhe a criançada agora também? Não, a criançada não vou escalar, não. Tinha um ali que era presença marcada na Dragões na época. Agora, o Ricardo, é gostoso ver o estádio lotado, né, Ricardo? Ver a foto e a galera atrás ali, o estádio lotado, é gostoso, né, Ricardo? Gente que trabalha com o jogo, com a emoção do jogo, o torcedor no estádio é tudo de bom, né? Mas não tenha dúvida, João. Copa São Paulo, lógico, é completamente diferente do profissional. A gente já vê em todos os jogos, lógico, um portão aberto, o torcedor comparecendo, provando que existe esse torcedor do Esporte Clube Taubaté.
Mas você, lembrando aí de 2009 e recentemente de 2015, aquele jogo contra o Votuporanguense, mexe com o torcedor, né? Sem dúvida nenhuma, mexe com o torcedor, mexe com o jogador que está ali, vendo casa cheia, vendo o apoio desse torcedor na qual os companheiros se lembravam, e principalmente a partir do ano de 2009, com o surgimento de novos torcedores que ali estiveram acompanhando toda a saga do Esporte Clube Taubaté para chegar ao acesso, para voltar à Série A3 do Campeonato Paulista. E a gente torce para que isso sempre aconteça, né, João e companheiros? Ver um Joaquinzão lotado, a presença desse torcedor realmente faz toda a diferença, e a gente torce para, quem sabe, aí uma primeira divisão, casa cheia em todas as partidas, e isso realmente é uma coisa que mexe e muda completamente uma história de uma partida. E o Bruninho falou que jogava com 200 pessoas no estádio, começou a pegar o Joaquinzão lotado, muda o astral do atleta, não muda, Bruninho? Muda, nossa, no meu ponto de vista, dá até mais motivação para jogar, né? Você trazendo esse poder da torcida para o seu lado, isso aí é fundamental e faz diferença, viu? Faz diferença para outra equipe, você enfrentar como visitante, ver que o estádio tá lotado, né? E a torcida apoiando e tudo mais, isso aí, sem dúvida, é uma motivação a mais. Tá vendo as fotos do Bruninho aí, né, Bruninho? Tem uma recordação aí, né? Ai, cara. Não mudou nada, né, Bruninho? Tá novinho, hein? Se misturando com a molecada. É sempre bom recordar, né? Aí o Ariovaldo Leite, o Ariovaldo participou ontem com a live com a gente também, lá com o presidente da federação, faz parte da história. Ari faz parte da história, né, Ricardo? Mas não tenha dúvida, tudo que o Taubaté passou, e com certeza há de passar ainda, o Ariovaldo Leite sempre estará presente, agora nessa função, né, João, de comentarista, mas sempre como repórter, viu todas as passagens do Esporte Clube Taubaté, é uma pessoa que realmente precisa ser sempre lembrada, porque viu de tudo que aconteceu na história do Taubaté, com certeza ele faz parte dela. Tá certo. Ô Gilson, e daí? Como é que foi esse ano dentro de campo? Você falou que começou meio, né, sem as melhores condições físicas, né? Então, foi um ano que eu falo, que eu dou muito valor à amizade que nós criamos, né, junto com todo o grupo, junto com a molecada que estava começando, porque eu tive um momento muito difícil, que eu estreiei com gol, depois fui voltando aos poucos, e a lesão no pubis é uma lesão chata e acaba você tendo uma compensação, e eu ainda estava com os adutores, ainda não estava com tão fortalecido, e cheguei a lesionar novamente durante a primeira fase, acabei perdendo alguns jogos. Eu me lembro bem que, né, retornei na segunda fase e teve um jogo lá em Bariri muito marcante, que eu acabei discutindo, tendo uma discussão muito, muito forte com o Zé Manuel, né, que era o diretor, e uma discussão feia mesmo, e tanto na volta, né, se criou o pessoal com receio de que eu fosse sair da equipe ou não, e o bacana que foi, para você ver, eu, o Sandrinho, o Alex e o Fabinho, nós criamos um escudo para os jogadores mais novos, né? Nós fomos aqui no escudo, a proteção, porque quando vinham as críticas, a gente absorvia e não deixava atingir tanto os meninos que estavam começando. Mas nesse momento, eu fiquei vulnerável. E o mais legal disso que foi essa molecada, os mais novos, que se juntaram e criaram um escudo para mim, sabe? Me protegeram, me ajudaram. Vou dizer, um jogador experiente, né? Já vindo, já quase encerrando a carreira e conseguiu o apoio, né? Nesses jogadores mais jovens aí. Mas por que consegui esse apoio? Porque a gente era junto, né? Convivemos junto. Como falei, a liderança, eu como líder, um dos líderes, a gente se colocava em igualdade, né? Mostrava o caminho, orientava, brincava, né? Nossa, eu coloquei apelido quase no time todo, fazia as brincadeiras ali. Então, devido a isso, esse carinho, daí no momento que eu passei um momento de dificuldade, eles me abraçaram e eu consegui resgatar, porque eu estava bem. Chegou um momento da competição, assim, na segunda fase com a lesão, tudo, eu comecei a pensar realmente em não ir até o final. Eu falei, não, acho que, poxa, eu praticamente vim de graça, eu joguei de graça esse ano 2009 pelo Taubaté, sabe? E eu falei, poxa, estou passando tudo isso, lesão, escutando coisas internas, sabe? Chegou um momento que eu lembro, né, o seu Heitor, porque quando o Fabinho chegou, só podiam jogar 3 atletas acima da idade. Só que não era, no regulamento, não significava que não podia ter 4, podia, mas os jogos só poderiam ir 3.
Então começou a se criar uma conversa do clube que iria dispensar um, que seria eu. Daí eu lembro que na época o pessoal tudo olhava, chegava para trocar, o pessoal olhava com dó, o seu Heitor olhava com dó, nossa, o Gilson vai ser mandado embora. Eu passei por esse momento dentro do clube, e os jogadores também chateados, eu sabia que não, eu tinha uma relação com o Toninho Moura muito forte, assim, de confiança, jogamos juntos em 2004, e eu sabia que não existia isso, mas você sentia que o grupo estava, porque vazou na imprensa que teria, então eu passei um momento um pouco difícil, né, durante a segunda fase, mas eu tinha muita fé no trabalho que a gente foi feito, né, do Juninho, fisioterapeuta, do Fernando, que hoje está em Paraty, do Rob, preparador físico, que falou assim: Gil, você vai sofrer muito na primeira fase, na segunda, só que a gente vai estar te preparando para a fase final, e é a fase que importa, que seria a terceira e a quarta fase. E felizmente toda a diretoria teve essa paciência, comissão técnicas que passaram. E o bacana dessa discussão com o Zé, que depois eu retornei no jogo seguinte, fiz gol lá em Paulínia, e o Zé chegou a dar exemplo meu, né, para os jogadores mais novos também, assim, olha, passando 3 rodadas, né, chamou todo o grupo, falou: gente, eu tive uma discussão com o Gilson, né, mas eu gosto de jogador assim, como ele, que tem sangue na veia, eu acho que precisamos de mais jogadores assim, né, que tem espírito de vencedor, que queira vencer, e realmente a discussão foi lá, deixamos para trás e crescemos com isso, né, ele conseguiu me resgatar, talvez precisava também dessa discussão, de ele mexer com o meu brilho, né, o Zé mexeu com o meu brilho ali, eu acho que ali me resgatou também para a competição, né, que eu estava um pouco amortecido, e vim para as últimas 2 fases muito forte, tanto que eu fiz os últimos 10 gols, foi praticamente nas últimas 12, 13 partidas do campeonato, que eu fiz 10 gols nas partidas, acabei sendo artilheiro da equipe ainda com 12 gols na competição. Então foi um ano de muito aprendizado, paciência e resiliência, porque foi um ano muito difícil, uma competição muito difícil, né, com estruturas muito difíceis, né, eu estava vindo, né, que eu não estava na China, mas, né, os melhores estádios, melhores acomodações, e você acaba vindo, né, a gente viajava em situações mais difíceis, pela dificuldade que estava, né, pela dificuldade que o clube tinha, né, os hotéis, os campos, como o Bruninho falou, né, cada campo, cada vestiário, às vezes a gente tinha que trocar 5, sair 5 para trocar. Então nós passamos muita dificuldade, mas isso aí juntou muito a equipe, né? Passamos momentos muito difíceis, o milagre lá em Mogi Guaçu, e eu falo para você, Ricardo, não foi só porque se chega um momento do jogo, não foi só o Ari, assim, a gente também, mesmo dentro de campo, porque foi uma partida que a equipe não estava bem, né? Assim, a nossa sorte, o Thiago Frutuoso entrou e mudou a história do jogo. Ele conseguiu resgatar, ele resgatou a equipe. A gente já estava no segundo tempo meio moroso, já, sabe assim, os jogadores se olhar para o lado, não conseguiam resgatar os jogadores também já não estavam acreditando mais numa virada, diferente do jogo do Palestra, tá? O jogo do Palestra estava com 40 minutos ali, a gente estava acreditando que o time estava bem, não merecia um resultado melhor que não fosse a vitória, mas lá não, contra o Mogi, se não é o Thiago mesmo, pegar aquelas 2 bolas lá, acreditar, chamar a responsabilidade, a gente não tinha passado. Então foi um campeonato longo, e cada fase, cada jogo teve, né, seus heróis, teve os jogadores que se destacaram, mas o que mais ficou, independente de quem, como eu falei, fiz o último gol ali no último lance da partida, mas foi a união, foi todo mundo ali que batalhou até o final, e eu falo, eu só fiz o gol porque o Márcio acreditou na jogada e não escutou o que eu falei para ele, porque o estádio todo tinha falado que tinha saído o 3º gol lá em Campinas, e eu mandei o Márcio levar a bandeirinha a bola. Assim, só que não me escutou, fez a jogada, eu, claro, acompanhei, como o atacante tem que acompanhar, e acabei fazendo gol ali. Mas se eu sei que aquele gol é do acesso, acho que talvez eu até parava a bola, porque a bola veio quicando, e naquele momento eu falei assim, só tô concretizando o acesso. Então a gente tem que parabenizar todo mundo ali que acreditou até o final. Foi o elenco, você vê, era um elenco de meninos jovens, mas com muita garra, muita vontade de vencer, e que em nenhum momento, né, recebendo críticas, pressões, porque também teve pressão da torcida, sim, né, nos momentos difíceis ali a torcida cobrou, da maneira que tinha que cobrar, mas cobrou forte, e eles conseguiram, sabe, criar força ali, e junto com a gente ali conseguir um acesso, como falei, ali foi o resgate do Taubaté. Eu penso, se não tivesse ali o acesso, não sei, talvez nós não estaríamos aqui hoje conversando sobre o esporte do Taubaté, né, não sei o que poderia ser, né, porque não sei se teria novos dirigentes corajosos para poder estar assumindo uma equipe no 2º ano, na 2ª divisão. Então a gente tem muito, eu devo muito ao ano de 2009, porque foi um ano de muito aprendizado,
eu falei assim, o importante não é como começa, né? É como termina. Então sofremos muito durante a competição, mas a gente colheu muito sucesso aí porque nós plantamos e merecemos muito aquela conquista naquele ano. Legal, gente. Como a live é também de torcedor. Então, Ismael Oliveira, top, só craque do esporte, parabéns por estar inovando e sempre trazendo informações para todos. Nelson Cervantes, top. Fábio Soares, Gilcinho, a lenda, o mito, maior jogador da história do interior paulista. E quem convenceu ele a voltar em 2009 fui eu. Fábio Soares, é isso, Gilson? Foi, até falei, citei ele no começo, né, da transmissão, e na verdade foi um amigo que eu conheci quando eu fui para a China, a gente era amigo virtual, me ensinou a mexer na época com MSN, caiu aqui. MSN, verdade. E-mail, assim, nós estávamos começando, assim, então ele me ensinou muito, é a época do Orkut ainda, né, ensinou a mexer, ele fez uma página minha, então quando eu voltei da China, acabei conhecendo, tem uma amizade hoje, uma irmandade, né, praticamente eu considero ele como meu irmão, e em 2009 a gente conversando em Ubatuba, né, e falei, Gil, você não volta, Taubaté, tal, eu falo, não é que eu tô pensando, assim, daí acabou conversando ali, e acabou concretizando. Foi legal. Ó. O Christian Biltmiller, sou de Taubaté e moro em Portugal. Abraço a todos, sou teu fã, Gilcinho. Fábio Antunes, excelente entrevista ontem, excelente hoje. Não sei se o assunto já foi abordado, mas seria interessante o Bruninho e o Gilcinho falarem sobre o sentimento após os jogos contra o Red Bull e dos dias antes contra o Desportivo Brasil, quando quase fomos eliminados precocemente. Já falaram, mas pode falar um pouquinho mais sobre isso. Vou falar só se eu cortar um pouco, Bruno, assim, porque na verdade lá contra o Red Bull, eu tive uma pequena lesão aqui no primeiro jogo, saí no primeiro tempo ainda e não fui lá na partida contra o Red Bull em Campinas. E eu vou ser bem sincero, depois o Bruno vai falar também, eu achava muito difícil, né, depois, porque nós tínhamos praticamente quase que 1% de chance, 1 ou 2%, tava já o Red Bull estava com 8 pontos, parece com 7, parece não, Esportivo com 7, né? 4 pontos, 4 ou 5 palestras e nós com 2 pontos, né? Nós só chegávamos a 8 pontos e tinha o jogo entre o palestra com o Red Bull, antes do nosso jogo esportivo na sexta-feira. Então, esse jogo, daí chegou o Paulo, né? Nós até achamos estranho, nossa diretoria trocou o Wilson, né? Trocou o Tadei, trouxe o Paulo, e nós achamos, poxa, a diretoria está acreditando ainda, mexida, porque nós mesmos achávamos muito difícil ali na semana. Mas nós começamos a achar possível quando o Palestra fez o gol aos 40 segundos do segundo tempo contra o Red Bull. E daí ali começou a depender só da gente, da partida do domingo. Claro que nós teríamos que ganhar as 2 partidas, tirar um saldo de gols grande nessas 2 partidas, que o Desportivo estava com 5, nós estávamos com menos 2, se não me engano, alguma coisa assim, e nós tínhamos um confronto direto lá contra o Desportivo, e ganhamos lá de 2-0 com 9 jogadores em campo, né? Foram 2 jogadores expulsos, e o Portela ainda com o ombro deslocado no final da partida. Nós conseguimos quase com 8. Foi um jogo épico também lá contra o Desportivo Brasil. Tiramos 2 gols de saldo, né? Fizemos 2-0 lá. Eles já caíram para 3, nós fomos para 1. Nós estávamos com menos 1. Fomos para 1, então por isso que criamos essa chance na última partida de fazer 2 gols de diferença e com uma derrota deles de classificação. Então, eu vou ser bem sincero, na semana, né? E eu não acreditava tanto, achava muito difícil pela pontuação, por tudo que envolvia, mas o bacana também quando o Paulo chegou com muita vontade, acreditando muito no PC, né? Conseguiu nos resgatar, ele me chamou para o lado para conversar, ele estava em dúvida se levava eu ou o Sandrinho, porque ele ia levar o Fabinho com o Alex, porque o Fabinho é mais aguerrido, um jogo que precisava de um jogador um pouco mais aguerrido, com mais vibração, e ele me chamou de lado e perguntou, Gil, estou em dúvida entre você e o Sandro para essa partida, mas vamos trabalhar a semana. Eu falei assim, Paulo, eu falei para ele assim, eu estou com você, o que você decidir, estamos juntos, se você não optar por me levar, eu quero ir assistir a partida, eu quero estar com o grupo, então talvez isso, né, já mexeu um pouco com o Paulo, e daí acabei de jogar de meia, joguei de meia lá contra o Esportivo, eu tenho a fita, tenho até que passar pro pessoal aí, que eu acho que a DVD, viu, nem fita, a fita é lá atrás, não fico entregando a idade. Eu tenho o DVD do jogo inteirinho contra o Desportivo, acho que ninguém tem. Eu tenho o jogo todo contra o Desportivo Brasil lá, esse 2-0, e ainda vou passar para o Jefferson aí para poder tirar umas cópias. Então foi um jogo muito marcante que nos deu a possibilidade de vir para a última partida, dependendo só da gente. Mandar um abraço para todo mundo que está participando também aí do programa e dizer, como eu falei, sempre repito, né, foi o ano mais especial como atleta, independente da divisão que
que a gente estava jogando, mas foi um ano muito especial por tudo que eu aprendi com esses meninos aí, com o Bruninho, pessoa fantástica, né, de família, a gente vê de família boa, que acompanhava os jogos, a família vinha, sabe, viajava partidas fora, então isso aí mexia muito com a gente também, né, muito jogador de família, as famílias se acompanhando, acreditando, sofrendo junto, então foi muito importante, muito bacana aquele ano. Legal, vou colocar o Bruninho na roda aqui, mandar um abraço pro Diego Lugano, presidente da Liga, boa noite a todos, um abraço, o Nelson Cervantes, não tem jogo fácil, o Vitor Macedo, Vitor aqui de Pinda, boa noite a todos amigos, o vereador de Pinda, Roderlei Mioto, grande João, parabéns sempre aí pelas lives, Rodrigo Monteiro também, um grande profissional, Guilherme Voadora, Mogi Guaçu, minha primeira caravana, sou pé quente, Guilherme Voadora participando com a gente aqui, o Moacir dos Santos mandando um abraço, o Silvio Dinelli, boa noite, abraço a todos, prefeito de Pinda, Israel Domingues, ligado com a gente na live também, mandando um abraço a todos também, obrigado pela audiência da live. E 2009, Leonildo Donato. 2009 eu descobri os dois amores da minha vida, o Esporte Clube Taubaté e a minha esposa, que conheci no jogo de volta do Gilson, contra o Mogi. Dá pra falar dessa história, Gilson? Você lembra disso? Lembro, foi esse primeiro jogo, que eu falei que, na verdade, era pra gente jogar uns 10, 15 minutos e acabei, o Toninho pediu para mim entrar no intervalo, né, devido à situação do jogo, e eu fiz o gol no primeiro lance. Que bom, ó, serviu de cupido ainda, hein? Cupido. Bacana. Cupido. Caindo tudo aqui. Arruma aí. Ô, Bruninho, acho que é legal, né, a gente tá passando tanto tempo aí, a galera com o maior prazer de participar da live e de lembrar 2009, né? Com certeza, já parte por mim, eu agradeço o convite aí, você ter lembrado, eu sei que a gente está na história aí do Taubaté, e eu tenho certeza que também o Taubaté está no nosso coração, como o Gilson falou, foi um ano especial, porque minha família sempre me acompanhou no esporte, né, inclusive eles estão assistindo aí, mandar um abraço a todos aí, e meu pai, com meus tios, meu avô, eles sempre davam um jeitinho para ir ou lá no Joaquimzão ou em outros lugares, né, para assistir. E falando um pouquinho da fase final aí, eu lembro que a gente teve uma derrota muito dura com o Red Bull lá, né, em Campinas, e a gente acabou, pela situação dos jogos, a gente ia ter 2 jogos em seguida com eles, né, que eu acho que jogou lá e depois jogou aqui, que foi... Para mim era uma das melhores equipes do ano, né? E acabou, acho que, complicando. A gente iniciou mal com Palestra, né? Empatou, acho que 0-0, uma partida que eu acho que a gente podia ter ganho. Depois pegamos o Desportivo em casa. Eu não lembro desse placar. 2-2. Foi empate. E aí a gente ficou com 2 pontos, né? E aí a galera ganhando tudo. Tomamos 2 tacas aí do Red Bull. E aí chegou o Paulo, como o Justo falou, eu lembro perfeitamente das palavras dele. Ele falou assim, eu não vou ensinar vocês na parte tática, não vou mexer em nada, vai jogar o mesmo time que vem jogando, só que ele trouxe essa vontade aí de uma pessoa que não estava naquele ambiente, naquele momento, porque a gente estava fragilizado por conta das derrotas. Muita gente já desconfiava da gente, até entre nós mesmos, jogadores, já achava meio que impossível. Então veio uma pessoa de fora e resgatou isso, né? E eu lembro que ele falou com essas palavras, não importa quantos acabem o jogo, mas vocês vão sair vitoriosos, guerreiros, vai ser uma guerra lá lá no Desportivo Brasil, e a gente vai trazer a esperança para jogar em casa. E aqui em casa a gente vê o que vai ser, e foi o que aconteceu, a gente ganhou lá de 2-0, com 2-3 a menos, acho que foi um gol de pênalti, né, Gilson, que você fez? Foi um gol de pênalti e um gol que um chute que eu dei, o atleta do Desportivo tirou em cima da linha e o Caiano fez o gol. Caiano, né? Eu lembro que o Desportivo também era um time de empresário, um time forte, muito qualificado, montaram para subir também, e aí o jogo do Palestra é aquilo, né, não tem o que falar, a gente jogou bem, e aquela atmosfera, o estádio, a forma que foi, o Sandro acabou perdendo o pênalti, aí a gente toma o gol, e a gente precisando do saldo de gols, né? E se eu não me engano, a gente acabou, no fim, tendo acesso por número de gols feitos, né? Eu acho que o saldo de gol empatou também, e aí o gol só que a gente fez 1 a mais, alguma coisa assim. Então... é só relembrar e aproveitar esse momento aí. Mandar até abraço, porque o Sandrinho foi muito importante também aquele ano pra gente, não só dentro de campo, como fora, me ajudou muito também,
E o bacana, né, Bruninho, que o Sandrinho levava metade do time, às vezes para casa dele comer pizza e tal, e eu levava outra metade da minha casa. Então a gente ficava fazendo essa confraternização com os jogadores, sabe? Trazendo junto, escutando, conversando. Então isso foi muito legal daquele ano. Então a gente se via meio que como um paizão também, né? Um tio mais velho. Então a gente conversava, tirava um pouco o peso da competição, trocava ideia. Então esse laço que se criou, eu falei, então não tinha como dar errado. Foi um laço muito bacana e chegou nessa fase final aí. Então acho que essa união prevaleceu e que fez que a gente acreditasse até o final e conseguisse o objetivo. É isso aí. Legal. Quero mandar um abraço aqui pro Bruninho, pro Lenilson Reginaldo Salgado. Boa noite, João e amigos. É sempre bom ouvir novas histórias. Parabéns pelo trabalho. Mandar um abraço. Ele estava numa conferência agora e agora vai ser difícil encontrar o cara, viu, o Gilson? Mas o Eduardo Cursino, né? Sempre presidente, seu parceiro, né? Nossa, o Eduardo merece também. Apaixonado pelo Taubaté. Gente, desde 2015 aí que nós estamos passando também juntos aí com o pessoal da diretoria. Ele sabe que eu considero hoje, ele falou esses dias, né, um amigo que eu conheci na bola, mas hoje é um irmão, por tudo que a gente tem feito junto aí em prol do Taubaté. E, como eu falei, a gente continua acreditando, né, na sua persistência. Ó, tivemos uma situação bem mais difíceis no clube, quase impossíveis, porque não, a gente está um passo da primeira divisão hoje, né, não está tão impossível. Então é importante a gente continuar acreditando, não é fácil. Temos que matar um leão por dia aí, mas como eu falei, com pessoas como Eduardo, o Hélio, o Fabinho Antunes, Marquinho, toda a diretoria aí junto, acreditando, né, são amigos apaixonados pelo Taubaté, que faz que a gente tenha força aí, continua acreditando e lutando, para a gente conseguir esse tão sonhado aí, que é levar o Taubaté para a primeira divisão. Legal, e deixar registrado aqui que foi o Eduardo que trouxe esse projeto desde o começo do ano, que ele falou, João, vamos resgatar a história do Taubaté, tem uma história muito legal, e é importante falar de futuro, mas também contar a história do Taubaté. Tenho certeza que o Leonardo compartilha a ideia do Eduardo Cursino, né, Leonardo? Sempre bom falar da história do Taubaté, né? É bom, com certeza. É um rapaz também que é pioneiro nisso aí, né? Temos aí vários nomes, né? O Moacir, o próprio Jefferson agora, que tem a página aí que realmente resgata, né? O Gilson, passa pra ele logo essa fita aí contra o Desportivo Brasil, que é um jogo que, meu Deus. Pegar a fita e pedir pedir o DVD e pedir pro Ricardo narrar o jogo todo na voz do Ricardo, né, Ricardo? Entregar o DVD na mão do Ricardo, o Ricardo já entrega o DVD com a narração dele, ó. É verdade. Tem uma curiosidade, apenas para não passar em branco a respeito dessa partida. A Rádio Difusora não fez esse jogo. O Gilson há de se lembrar disso. Nós não fomos para a cidade de Porto Feliz para transmitir. Depois daquele jogo, João, lá na cidade de Campinas, o Moisés Zucarelli, que o Gilson também relembrou agora há pouco, ali, após o jogo, nós tivemos o sentimento que ali o Taubaté tinha encerrado a participação dele no campeonato. Seria muito difícil, vista a força do Red Bull naquela reta final, estava vencendo, tudo bem, jogaria em casa, mas seria muito difícil. E ali ao lado do saudoso Denizado Oliveira, que você trabalhou por tanto tempo aí no rádio de Taubaté, ali nós tivemos o consenso que ali acabou de não ir para Porto Feliz. Nós ficamos com o Thiago Martins aqui nos estúdios e fomos repetir um jogo da final do campeonato que acontecia no estado da CTI. João, até hoje a gente ouve o torcedor pegando no pé, com toda a acompanhou esse jogo, porque esse jogo não foi transmitido. Eu me lembro que nesse jogo... Ricardo, agora vou dar chance para o Ricardo transmitir, Ricardo. Você vai narrar o jogo. Será um prazer, Gilson. Nesse jogo contra o Desportivo, eu lembro que eu assisti numa lan house aqui perto de casa, e no segundo gol do Taubaté, eu dei um chute no estabilizador que eu desliguei a lan house inteira. Nossa, a menina quase me expulsou, eu tive que implorar pra ela pra eu ficar na lan house, porque eu não me lembro que tempo foi o gol, né? Eu lembro que eu tava escutando no rádio, literalmente ali revezando o foninho, porque a difusora estava transmitindo a final do Amador, nem me recordo quem era, e dando assim flashes, né, do que estava acontecendo em Porto Feliz. E a transmissão era de Porto Feliz e a narração totalmente, né, clubista pro lado de lá, e não dava para ouvir, por assim dizer, né? E toda vez que tinha ali alguma coisinha,
na difusora, a gente já pulava lá para... Tinha o MS, saudoso MSN na época, né? Todos os torcedores ali concentrados, ali acompanhando. E é por isso que realmente é uma raridade, é uma preciosidade isso daí. Vai ser muito bom ver de novo, né? E uma coisa que até comentei com o Ricardo antes de começar a transmissão aí, imagens de Mogi Guaçu. Isso daí eu acho que só está na memória dos jogadores e todos que estavam lá presentes, né? São aí pessoas que só na memória, né? Tem alguns, até foi mostrado um vídeo aí, mas já com o jogo acabando, né? Mas dos gols, eu tenho assim claramente o gol Fortuoso, o segundo, da bola entrando no ombro. Foi um golaço. Ele, como o Gilson comentou, ele entrou assim com tudo, né? Entrou literalmente brilho, né? Com a seta pra cima, vamos dizer assim, como se tivesse no videogame. Ele, aquele jogo pode colocar na conta dele quase que 90%, viu? Porque ele entrou e foi 2 lances esporádicos dele, porque a nossa equipe estava bem abatida na partida. Também, eu lembro que a nossa equipe estava, no segundo tempo, bem muito apática, sabe? Já um olhando pro outro, ele pegou, assumiu a responsabilidade ali, sabe? Teve um mérito muito grande, sabe? De conseguir aquela vitória lá. Né? Ele foi um cara decisivo também, né? Ele foi um cara decisivo também, né? No momento que mais precisou, ele estava ali. Isso que um pouco do que o Gilson falou, é o elenco, né, cara? Porque você vê, o cara não vem do banco, não estava jogando, né? Só que o cara tá ligado, né? Precisou, oportunidade. E eu acho que no jogo do Palestra também foi ele que chamou a responsa, né? Para bater o pênalti, né? Na verdade, assim, eu vou contar. Ou ele roubou a bola sua? Não. Tomou, né? Mas aí deixou. Porque, na verdade, assim, né? Tinha tido o lance. Eu tinha batido lá contra o Esportivo, né? O batedor de pênalti era o Sandrinho, né? Daí acabou no primeiro tempo perdendo e depois ele não voltou pro segundo tempo. E teve o pênalti, né? Eu lembro que eu fiz a jogada quase toda intermediária, né? Peguei a bola, driblei dois jogadores do Palestra, fiz a jogada, rolei pro Thiago e sofreu o pênalti. Daí eu fui pegar a bola. Assim, e a torcida toda, né? Chamando, pedindo, eu fui lá, peguei a bola e falei assim, não, Gilson, eu vou bater. Eu falei, Thiago, não, daqui, Thiago, eu vou bater. Eu falei assim, não, Gilson, eu tô confiando, eu vou bater. E eu falei assim, Thiago, vai lá. Assim, só não podia ficar brigando com ele também. Se eu fico brigando para pegar, eu tiro a confiança dele e também vou meio, sabe? Daí eu peguei e falei, Thiago, só faça o favor pra mim. Só faça o gol, porque se não fizer, vai ser pior para mim se não tiver batido o pênalti. Então, assim, era como, assim, porque daí eu ia passar o que? O Gilson não assumiu a responsabilidade, daí o pessoal só faz esse filho, até falei né, chamei ele de um bonito, né, falei, só faz o gol. e tá bem, daí pegou, bateu com paradinha, aquela paradinha que, nossa, me matou no dia. Falei, meu Deus, ele parou, eu achei o coração de todo mundo aquela paradinha. Parou meu coração ali, foi e fez. Depois teve toda aquela confusão, né, de 6 minutos e encerrado, daí chegou a notícia falsa, né, que tinham saído o terceiro gol no Red Bull, aquela briga. Daí eu falei, pessoal, gente, acabou o jogo, 3-1 lá, 2-1, subimos, segurar a bola. Daí nisso o Caiame dá um murro também no jogador entra numa briga, dá um murro no jogador do Palestra, para mais 3 minutos, não volta. Eu pensei, o juiz acaba o jogo agora também, né? Mas aí eu falei, quando a gente trabalha, né, com muita vontade, com aquela intensidade que a gente fez, a gente não merecia outro resultado naquela partida, e tudo que a gente passou naquele campeonato não merecia não ter o acesso ali. Então eu falei, Deus premia, né, nós trabalhamos muito, acreditamos muito até o final e fomos merecedores disso. E essa partida é tão difícil porque as 4 equipes tinham chance de acesso. Porque se o Palestra ganhar da gente, o Palestra sobe. O Palestra não veio morto aqui, o Palestra veio precisando de uma vitória simples, até numa melhor situação que a nossa, né? Então acabamos acreditando até o final e conquistando. São histórias e muitas histórias. Tem algumas imagens aí, a live já passou 1 hora da live. Vamos colocar umas imagens para deixar o torcedor um pouco animado, mais animado, lembrando 2009, a história do Esporte Clube Taubaté, o ano da redenção do Taubaté para chegar onde está hoje. Vamos lá, gente. Cidade de Taubaté, no estádio Joaquim. Esse vídeo que me deixa... Rogério, começa a partida. Esse vídeo que mexe com você. Versus bastante pena. Duas equipes. Tem o Ricardo aí daqui a pouco. Acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Na boca do gol, Renato fechou! Esse vídeo é produção do Fernando Lalha, eu acho, do... Pablo em cima dele. Pênalti. Pênalti a favor da equipe do Taubaté. Autorizado para colocar, devolvemos a questão, partiu, bateu, pegou o goleiro! Voltou o rebote, cagar, para fora do gol!
Olha o William aí dando trabalho pra nós. Essa aí o presidente me xingou, que ele era pra ter rolado pra ele. Foi. Vai ser certo, tem que chutar mesmo. Na hora a gente pede, né? Mas tá de frente também. O único chute do Pio. Golzinho. Meu Deus. Isso não foi um banho de água fria, isso daí foi uma tonelada de água fria. Domínio esquerda, recolheu, levou a marcação, soltou pro Bozo. Brasil, Silvio dominou, bola passa, sobrou, na direita, para Caio, dominou, levantou, pintou, Gilcinho, Pra repetir ainda. Gilcinho! Para Bruninho do comando, levou a marcação, soltou, Salinho vai pintar o gol, tocou, defendeu, William! Red Bull, e aí não importa o resultado, Red Bull e aí é pênalti. Pênalti em cima do Thiago Furtuoso. Pode estar mudando a história do Campeonato Paulista da segunda divisão. Pênalti pro Taubaté, Furtuoso, partiu, paradinha, bateu! Até hoje o coração para. É verdade. Após o gol, um torcedor atirou uma bomba em direção ao banco do Palestra. Guerra das mexericas. Trouxe uma confusão dos dois times. Com o tumulto, o árbitro deu 8 minutos de acréscimo. No primeiro, Bruno Castilho narrando. segurou, preparou, levou, esse rola, bateu! Gol! 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 Olha a explosão, já era. Emoção demais. É demais! É demais! Gilcinho! Gilcinho! Tem que ser assim! Tem Ó, o cara na vida ali no carrinho. E a gente pegava no pé do Max, viu? Nossa. Caiu, Jefferson aí, ó. Fabrício Junqueiro com a camisa do Palestra. Foi, nós fomos muito emocionados até hoje. Não tem como não arrepiar. Pô. Na hora. Ricardo, Não tem como, né? não tem como. E daí, Ricardo? Muito bastante. Demais, né? Vai continuar sendo sempre demais, né, Gilson? Enquanto a gente puder ter essa oportunidade de rever e entrar no YouTube e acompanhar essas imagens, isso vai ficar marcado para sempre, né? Para toda uma história, que tudo que resultou nesse gol, tudo que resultou nessa partida, né? A importância do Gilson, o ídolo com certeza eterno do Esporte Clube Taubaté, com todo esse elenco, o Bruninho, todos os companheiros que fizeram com que o Taubaté vivesse não só essa emoção, mas como a emoção de Mogi Guaçu, mas realmente, para mim, como narrador, o narrador ficou em segundo plano, João, o narrador ficou, né, para escanteio, ali virou o torcedor, aquele grito entalado na garganta, aquele torcedor que estava ali no estádio Joaquim de Moraes Filho, ou estava no rádio, estava na internet acompanhando aquela transmissão, era a voz dele que saiu da minha boca naquele momento. Então, realmente é impagável e emociona até hoje, pode ter certeza disso. Muito legal, né, gente? É legal. Eu acho que o futebol é apaixonante, né? Não tem como o cara não gostar. O cara que vive o meio de futebol, o Gilson falou uma coisa interessante. Você pode ver uma vez, 10 vezes, 20 vezes, que você está sempre se emocionando, né? E vai ficar para a história do Taubaté. Muito legal, Ricardo. Eu queria te cumprimentar por essa belíssima narração, porque eu fiquei um tempo fora do rádio Taubaté, quando eu voltei para trabalhar com o Ricardo, e foi muito legal, né, Ricardo? Fizemos vários jogos aí. Gilcinho, ainda mexe com o coração? Mexe bastante. Nossa, quando eu escuto eu falo, e não brinco não, de vez em quando eu entro no YouTube lá, pego esse vídeo aí, né, com a narração,
E é muito emocionante. Até hoje, até escutando aqui agora, emociona a gente, chega a arrepiar ainda, porque são sensações que ainda tá viva. E com certeza vai ficar viva pro resto da minha vida, assim. Foi a maior sensação, independente de divisão, mas ali foi a maior sensação que eu tive no futebol, assim. Então, como atleta, né? Então foi emocionante, imagino também, né, o Bruno, né, os meninos aí também, com certeza, né, foi um dia, nossa, anestesiado, fiquei anestesiado o dia todo, assim, sabe, não acreditando, foi muito... Eu acho que louco. essa sensação a gente só tem depois, porque lá como a gente está na figura como atleta, a gente não consegue viver isso no momento, então a gente só fica concentrado em fazer ali a parte tática e tal, isso, aquilo... Mas a emoção que você vive, você acaba percebendo mais depois, como o Justo falou, essa questão de você ficar anestesiado. Então, lá, eu acho que esse jogo teve de tudo, né, cara? A gente começar perdendo, ter tido a chance do pênalti e não ter feito. No intervalo também, eu lembro que doeu demais a substituição do Sandro, porque o Paulo quis dar mais, acho que... mobilidade para o meio de campo, acho que colocou o Celinho, e eu lembro que o Sandro falava, cara, não me tira, você vai acabar comigo, você vai acabar meio que me prejudicando, porque ele queria ajudar, né, e o Sandro era uma pessoa importante, um líder, né, e naquela substituição também, acho que foi bem difícil, e aí voltou para o segundo tempo, a gente foi fazendo os gols e dando vida, né, e depois teve a confusão, o juiz acho que foi bem demais, porque a maioria dos juízes poderia ter acabado e estava bom ali mesmo, 2-1, deu a confusão, acaba o jogo e já era, mas ele seguiu, deu o acréscimo que tinha que dar e, como falou, ainda bem que o Max não ouviu o Gilcinho, ele corria mais, ele que corria mais que tudo, correu para a linha de fundo e só cruzou pro Mito fazer mais um, consagrar o acesso. Legal. Muito legal. Gente, o tempo passou muito rápido. Leonardo, queria agradecer pela iniciativa. Estamos juntos para outras lives. O Jefferson, que não pôde participar 100%, mas tenho certeza que foi um idealizador. Gosto desse projeto, achei muito legal. Queria agradecer de coração, Gilson. Acho que é um negócio que dá para falar 10, 20 mil vezes. E eu queria falar uma coisa para vocês, o seguinte, né? Eu que trabalho em outros setores de comunicação, então vai ter um evento, você vai lá, leva o texto, prepara o texto. Agora, a gente que está acostumado a ficar do lado do narrador ou no campo, não, Ricardo, é uma coisa completamente diferente, porque o enredo é feito na hora. Não dá para você pensar o que você vai narrar, o que você vai falar, né, Ricardo? Como você falou, as palavras vão surgindo com o que vai acontecendo, não é isso, Ricardo? Exatamente, milhares de palavras, né? Em um minuto você consegue colocar toda uma situação, e você foi bem, João, todo o enredo que é colocado na tua frente, e você sente, não tem jeito, falar que o narrador não sente, a pessoa que está ali, o comentarista, o repórter, toda a equipe envolvida no trabalho, falar que não sente, isso seria hipocrisia. Então, realmente, é demais. Para a gente que vive o rádio, para a gente que vive essa emoção de transmitir jogos, não tem coisa melhor do que você estar ali no campo e vivenciando cada vez mais isso, viu, João? Tá certo. Ricardo, obrigado pela participação. O Gilson, não perguntei de Taubaté, do elenco, do ano 2020, falamos só de 2009 hoje, né? Por mais que a gente tenha que ficar pensando o que vai acontecer, mas uma outra oportunidade. Vamos deixar o Gilson centroavante, artilheiro, recordar os seus momentos como centroavante. Gilson, obrigado aí mais uma vez pela canja aí, pela presença com a gente. Obrigado, João. Acompanhei toda a entrevista de vocês também ontem com o Reinaldo, né? Pra gente ficar a par também dos assuntos. Parabéns pela entrevista. E parabenizar pelo programa, acho importante isso, resgatar, né, os jogadores que fizeram história, que passaram pelo Esporte Clube Taubaté, e, né, parabenizar o Eduardo pela ideia, porque a gente tem, eu lembro, a década de 90, jogadores que me fizeram querer ser jogador de futebol. Eu ia no estádio assistir, então, através deles, né, criou em mim aquela vontade, também quero estar ali, quero jogar, né, como Careca, D'Amato, a geração de 90, depois veio a geração ali, a nossa, mais no final de 90 para 2000, né, a geração aí do Bruno, que fizemos história em 2009, e o sonho nosso um dia é trazer essa turma um dia fisicamente, fazer uma confraternização com o Taubaté, fazer às vezes quem possa ir jogar, fazer um joguinho, uma preliminar, só que a gente está numa correria tão grande, né, pagando tantas dívidas, infelizmente não sobra recurso para a gente poder fazer esse agrado, fazer essa homenagem para esses jogadores que fizeram história, que passaram pelo clube, mas a gente tem o sonho, eu e o Eduardo sempre conversa sobre isso, a gente tem esse sonho, essa vontade de um dia homenagear muitos dos jogadores que passaram, às vezes não só jogadores também, né,
dirigentes, funcionários, que é bacana também, João, às vezes pegar um dia ou outro um funcionário que já teve história aqui no clube, porque tem vários, né, que passam, que tem a história deles também, de contar, porque eu acho que é importante, o clube não funciona sem uma cozinheira, sem, às vezes, a lavadeira, o roupeiro, né, o motorista, então é legal também, assim, essa interação, porque é um tudo, né, todos fazem parte de um mecanismo aí para que a gente possa estar entrando dentro do jogo e só pensar em jogar futebol. Então, parabéns a vocês, um abraço, Bruninho, sabe que, nossa, mora no meu coração, a gente se fala muito pouco, mas tem um carinho enorme por você e por todos aqueles meninos daquela época. Falo de meninos, tá? A gente não é tão velho, senão o pessoal vai passar, mas eu tinha 32, o Bruno tá com o quê hoje? 30, Bruno? Eu tô com 30. 30, então. Tô indo para 43, mas para mim vai ser sempre, né, os meninos ali que fizeram parte daquela história tão bonita e que me ajudaram muito, tá? Aprendi muito com eles, muito. E no momento mais difícil que eu tive na competição, foi eles que me seguraram, eles que me ajudaram, então agradeço muito, Bruno, sabe? Um abração para sua família, né? Um abraço para seu pai, obrigado por aqui. Léo, um abração. Ricardo, um abraço. Legal. E vou passar o DVD aí. Tá certo. Gilson, só pra gente fechar aqui, ó, 3 registros que merecem ser destacados aqui. Primeiro, pro meu parceiro de programa aí, que tá sempre com a gente, Caraca do Taubaté, o Éder Tânio, mandando um abraço para todos. Obrigado, Éder. Pedro Nogueira, nosso sempre fotógrafo também. Um abraço pro Pedro Nogueira. Gilcinho, maior ídolo da história do Esporte Clube Taubaté. Foi jogador técnico, dirigente, presidente e foi até goleiro. É isso, Gil? Foi, o Pedro tem um nosso carinho também. O Pedro, nossa, desde criancinha já tinha foto com o Pedro tirando. E teve um jogo contra o Marília em 2000, e o Nelson foi expulso e eu acabei indo pro gol, faltando 2 minutos. Eu saí socando a bola no meio da área ainda e acabou o jogo, sabe? Teve uma participação. Mas o Pedro é uma pessoa fantástica. Na verdade, ô Bruninho, quando eu jogava na roça no Jolinho, o pessoal preferia eu no gol do que o Gisel, viu? Deixa ele ficar bravo lá. Deu um boi pra ele. E pra fechar aqui, o Moacir Santos falou o seguinte, ó, relembra aí a ficha técnica do último jogo de 2009, no dia 8 de novembro de 2009. Vou escalar o Taubaté aqui, tá? Estádio Joaquim de Moraes Filho, o Taubaté jogou com Diego, Leonardo, Alex Alves e Wesley, depois o Max, Amaral, Cauã, Renato, Sandrinho, depois Celinho, Bruninho, depois Elton, Gilcinho e Thiago Furtuoso. Foi isso mesmo, Gilson? Foi isso. É isso aí. Eu tava vendo só o público ali, mas o público não tava batendo com... Só esse pessoal deu uma tirada. Tava 1.460, tinha mais de 9 mil pessoas. Não, tinha muito mais. Tinha mais de 7 mil. Eu fiquei em relação... muito mais. Eu fiquei na dúvida porque eu não li o público, né? Mas 1.430 é bem mais, né? Mas acho que não tinha moderou, né? Passou ali. Tinha uma quase 10 mil pessoas, viu? Fácil. Quase 10 mil pessoas. Galera, de coração mesmo. Gilson, Ricardo Alcântara. Ricardo, quem me dera um dia ter uma fita aí com os tão emocionantes, Ricardo. Tá pra história, Ricardo. Obrigado pela participação. Vamos sim, com certeza, João. Um abraço, João. Um abraço para todos vocês. Foi um prazer estar com todos. Um abraço a todos. Pergunta idiota, Leonardo. Continua apaixonado pelo Taubaté, Leonardo, para fechar a live? Hoje pré-serviço, tudo, Taubaté, estamos aí. Taubaté é o único time de coração e vamos que vamos. Beleza. Bruninho e Gilson, obrigado, parabéns para vocês aí, um grande abraço. Valeu, galera. Valeu, obrigado pelo convite aí, João. Um abraço a todos. Valeu, galera. Um abração, até a próxima. Aí, falando sempre do nosso glorioso Esporte Clube Taubaté. Valeu, gente.